Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre recurso, principalmente em razão de algumas dúvidas referente a recursos de atos administrativos, seja para licitação normal e dispensa de licitação. Existe diferença? É possível aplicar as duas situações? E a resposta é sim, tá? Qualquer recurso, tanto para procedimentos normais como para dispensa, a gente vai aplicar o artigo 165 da nova lei de licitação. Por que eu trago isso? Porque eu vi uma decisão recente agora do Tribunal de Contas que menciona este fato. Então eu gostaria só de trazer, até estou já com a legislação aqui na frente, apenas o artigo 165. E é importante a gente começar a fazer essa leitura já do caput, tá? Para você entender que ele fala o seguinte: dos atos, e assim, toda palavra no direito ele tem algum significado. Então, atos da administração. Então, ato administrativo. Sempre quando eu falo de ato administrativo, é qualquer decisão, qualquer apontamento decorrentes da aplicação da lei, tá? Ou seja, que é a 14133, que é a de 2021, que é a lei de licitações, cabe recurso. Então lá, ele fala, recurso no prazo de 3 dias úteis contados da data da intimação ou de lavratura da ata em face de ato que define ou indefira pedido de pré-qualificação do interessado de inscrição. Aqui a gente fala daquele pedido de pré-qualificação de bens. Olha, abriu um edital e eu quero, vamos colocar aqui um copo Stanley, um chimarrãozinho, não é um chimarrão, um tererê, e eu quero qualificar para ver um copo parecido com o copo Stanley, tá? A Stanley que agora me deu um crédito, se realmente ele vai atender. Então é para essas situações. Olha, estou indeferindo a tua pré-qualificação ou registro aqui no órgão, né, por N motivos. Cabe recurso. O julgamento da proposta. A gente sabe que existe ali o julgamento da proposta para ver se a proposta está ok. Em face desse julgamento, cabe recurso também. E a gente sabe, você que é licitante, você que participa, que às vezes não se abre prazo depois para manifestação do julgamento, ou você faz lá no final, e alguns pregoeiros tomam uma decisão atravessada e não concedem prazo. Enfim, a gente sabe que acontece de tudo no Brasil e a gente entende, tá? É normal isso, algumas vezes é de má fé, algumas vezes de boa fé, algumas vezes é por falta de conhecimento mesmo, tá? Que na maioria das vezes é isso, tá? Ato de habilitação ou inabilitação de licitante. E é claro que isso é na fase final. Olha, você está habilitado porque preencheu a documentação, você está inabilitado porque eu entendo que você não preencheu a habilitação. Claro, eu não vou entrar aqui no mérito de todas as N possibilidades de inabilitação ou habilitação, mas isso existe. Cabe recurso em face de anulação ou revogação da licitação. São aquelas hipóteses em que chega ao final, você ganha a licitação, olha, por algum erro da administração, estou anulando o processo porque tem vício, porque barari, barará. Cabe recurso. Tá? Ou quando você revoga, e a revogação ela é um pouquinho mais detalhada, ou seja, quando eu tenho uma licitação e não faz mais sentido ter aquela licitação porque veio um fato superveniente. E eu sempre gosto de dar um exemplo bem claro, até para ficar, né, mais elucidativo, é aquela situação, por exemplo, olha, fiz uma licitação para reforma de um veículo Mercedes, por exemplo, e no decorrer do processo aquela Mercedes explodiu. Por que eu vou continuar? Por que eu vou continuar a contratação, mesmo que eu tenha finalizado, se eu não tenho mais o veículo Mercedes? Você veja só, eu tenho um fato superveniente, não é mais necessário. Então eu revogo a licitação por algum fato. Ou eu decidi que aquilo não é mais interessante, né? Seja para o órgão público ou administração. Olha, eu estava licitando aqui algo bem específico, uma aquisição, sei lá, de uma patrola gigantesca, e agora eu não preciso mais. Por quê? Porque agora eu fiz asfalto. Então são essas as situações em que a gente acaba mudando, tá? O rumo da história. E a anulação são aqueles atos em que a administração comete erros por ela mesma, tá? E ela decide voltar atrás.
A gente sabe que tem um entendimento do STF que a administração pode revogar e anular os seus atos a qualquer momento, desde que justifique. Isso vai impedir você que participou de ser indenizado? Não, não vai impedir de forma alguma. Já tem entendimentos, inclusive, que mesmo quando você que participa da licitação estiver de má fé, ainda assim você tem direito a ser indenizado por aquilo que você concedeu à administração pública. Olha, eu entreguei 1000 copos Stanley e eu não recebi nada. Por mais que você tenha cometido algum erro, algo ali para rescindir, você ainda tem direito à indenização, porque a administração não pode enriquecer em cima de você, que é empresário. E a gente sabe que a administração, em cima de empresário, acaba tomando muitas decisões equivocadas. E a gente sabe também que, infelizmente, acontece, na administração envolve muita política e às vezes algumas decisões são tomadas com base na política. E eu sempre costumo dizer que sempre quando se envolve política em decisão que é importante, não sai boa coisa. Seja no judiciário, seja no poder executivo também quando você precisa decidir. Infelizmente, a gente sabe que existe uma limitação técnica de parlamentares, enfim, das pessoas que estão envolvidas e acabam jogando ao ar situações, às vezes, de corrupção, quando não existe. Eu sou mais defensor, claro, sempre do empresário, e o empresário sempre acaba sendo prejudicado por essa situação. Só se vê o lado, olha, fez uma dispensa lá e o empresário é culpado, o empresário acaba participando, acaba se comprometendo e às vezes se vê malgrande prejuízos enormes em face de burburinhos que criam na política. E isso acontece. Mas voltando lá em relação aos recursos. Pedido de reconsideração. Tem uma decisão do pedido de reconsideração, também a gente tem prazo de 3 dias para fazer o nosso recurso em face das decisões. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto da linha B e C do dispositivo do inciso 1 do caput, serão observadas as seguintes disposições. Quando eu estou falando aqui, é o ato que indefira a pré-qualificação, julgamento da proposta e habilitação, tá? Julgamento da proposta e ato de habilitação. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente. Então, você veja só, a gente sabe que hoje, pelo menos no julgamento da proposta, eu não tenho hoje campo nos sistemas para colocar, olha, eu quero fazer o recurso. Eu tenho que esperar até o final para manifestar o interesse do recurso. Se eventualmente algum sistema ainda não possibilitar, por exemplo, olha, não tive minha proposta validada, fui até adiante e eu não consegui manifestar o recurso, fique até o final da sessão e manifeste no momento oportuno a manifestação de interesse em recorrer. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai perder o prazo. Ah, mas eu perdi, agora vou ter que ficar acompanhando até o final. Infelizmente, vai. Né? Às vezes lá no começo, para você ter que fazer lá no final. E é normal. E a apreciação dar-se em fase única. Vamos ver o que temos mais importante aqui. O recurso de que trata o inciso 1 do caput desse artigo será dirigido à autoridade. Claro, sempre quando você vai fazer um recurso, ou uma petição, um pedido, né, um requerimento, você sempre tem que dirigir a alguém. Né? Quando eu vou fazer uma petição, eu tenho que direcionar ao juiz, ao promotor, ao desembargador. Eu sempre tenho que direcionar para quem que eu quero que o recurso vá. Parece um pouco complicado, às vezes, para quem não lida na área, mas ele é intuitivo. Olha, se a decisão foi tomada pelo pregoeiro, eu remeto ao pregoeiro. Então, eu escrevo lá ao pregoeiro, né, esclareço qual é o processo e eu remeto esse recurso. Então, ele fala que tem que ser dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido decisão recorrida. Ou seja, se eu quero reverter aquela decisão, eu faço recurso para aquela decisão para ver se eu consigo alterar. Tá? O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas do ato insuscetível de aproveitamento.
isso é normal, ou seja, você vai fazer o recurso. Se tiver realmente a possibilidade de aproveitar o ato, se aproveita, quando não tem, não se aproveita. O prazo para apresentação de contra-razões será o mesmo do recurso, ou seja, 3 dias. E será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus direitos. Ou seja, tudo que você precisa para fazer o recurso, toda a matéria de fato, toda a documentação você precisa ter em mãos. Tá? Isso na administração a gente já sabe que todo documento é público. Claro que a gente ainda sofre pela lei de acesso à informação. A maioria dos órgãos públicos ainda não estão adaptados com essa realidade, por mais que se diga, nós que atuamos no Brasil todo, vemos que, infelizmente, nem mesmo alguns tribunais de contas do Brasil conseguem respeitar a lei de acesso à informação. Em algumas situações a gente sofre e não tem como mudar. Nós temos mais de 5 mil municípios, 27 estados aí, e todos têm falhas. E cabe a gente, né, reiteradamente, ficar em cima desses órgãos e ver algumas coisas que a gente consegue mudar, outras não consegue mudar. Enfim. Então, só para passar para vocês, então, o recurso e cabe para qualquer ato, mesmo nos procedimentos de dispensa. Produzir um ato administrativo, cabe recurso. Se eventualmente o órgão não receber esse recurso, aí cabe a medida judicial ou eventualmente intentar algum pedido à instância superior, às vezes ao gestor público, ao secretário, ao prefeito, enfim, ao governador, porque cabe sim recurso e já se manifestou inclusive o Tribunal de Contas da União para caso de dispensas também. E é isso aí. Então, é um caso específico de recurso. Vamos para a próxima dica no próximo episódio, então.